E cá estamos nós com mais um programa Basta Querer. E antes que eu diga mais qualquer coisa, o que é este programa, o que é que vamos falar, vamos já para uma música cheia de fé, cheia de alegria, porque no final da conta, glória ao Pai da Luz. É isso mesmo, vamos lá. Oh glória, oh glória, oh glória ao Pai da Luz, oh glória a Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória ao Pai da Luz, oh glória a Jesus. Tu estás entronizado no meio deste louvor, no erguer das minhas mãos eu me rendo a Ti, Senhor. Toda a honra e toda a glória dou a Ti, pois Tu és o Criador, aquele que guarda a minha alma, o meu pastor. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória ao Pai da Luz, oh glória a Jesus. Esta música sai do coração, é para expressar o meu amor. Eu quero ter um lugar a Teus pés, quero dizer quão lindo Tu és, quero tocar-te em adoração com esta canção do coração. Glória, oh glória, oh glória, oh glória ao Pai da Luz, oh glória a Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória ao Pai da Luz, oh glória a Jesus. Glória, é isso mesmo. Então, para dizer que estamos neste programa Basta Querer, hoje temos esta rubrica Hora da Família, que é basicamente o programa todo. Entretanto, você pode ligar para nós, temos o número do WhatsApp, SOS, o WhatsApp é mais 351 912 895 Também pode ligar no número de SOS, mais 351 211908990. Você pode fazer o seu pedido de oração no final deste programa. Eu vou orar para si. Também se você tem um testemunho ou qualquer outra pergunta, então você nos pode contactar. Então faça já, não fique à espera até a última, faça já. Entretanto, hoje nós vamos falar vários assuntos e nós hoje vamos falar sobre os sogros. Os sogros, é isso mesmo. Mas pronto, antes disso, vamos todos louvar a Deus. Porque sabe, é bom louvar a Deus. Esta música diz mesmo isso. É bom louvar a Deus, cantar louvores ao seu nome. Porque Ele fez grandes coisas na nossa vida. Ele é maravilhoso. Então, quando nós o louvamos, sabe, Deus passeia no nosso meio. Então, o meu convite para você é este, que você fique de pé, que você louva conosco. Se você não sabe a música, então canta um lá, 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 arranjo inário, depois você já fica com a música, já sabe qual é a música. E sabe, é muito importante, Deus não procura aquele que canta bem, Deus procura aquele que canta do coração. Então, vamos então todos louvar a Deus. Louvai, louvai, canta aleluia. Louvai, louvai, canta aleluia. Louvai, oh louvai, canta aleluia. Louvai, louvai, canta aleluia ao Senhor.
das nações. A sua glória e maravilha, pois ele virá para julgar o mundo com sua justiça. Dai honra e glória ao Senhor e entrai pelas portas com louvor. Louvai, 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 canta aleluia. Louvai, louvai, canta aleluia. Louvai, 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 canta aleluia. Louvai, louvai, canta aleluia ao Senhor. Senhor, Senhor, quão majestoso em toda a terra teu nome. Senhor, Senhor, quão majestoso em toda a terra teu nome. Senhor, te louvarei. Senhor, exaltarei teu nome, príncipe da paz e rei. Senhor, rei poderoso. Oh, exaltai, oh, hey, exaltai, Senhor, pois ele é digno de louvor. Exaltai, oh, hey, exaltai, Senhor, pois ele é digno de louvor. Canta Hosana, bendita, bendita é a rocha. Louvamos Deus, bendita é a rocha da salvação. Hosana, bendita é a rocha, bendita é a rocha da salvação. Jesus é a rocha, oh Jesus, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da salvação. Hosana, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da salvação. Oh, exaltai, oh, hey, exaltai o Senhor, pois ele é digno de louvor. Oh, hey, exaltai o Senhor, aleluia, pois ele é digno de louvor. Cantemos Hosana, Jesus, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da salvação. Hosana, oh Jesus, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da salvação. Glória a Deus. E agora nós vamos cantar uma música da adoração. Quando nós cantamos uma música da adoração, nós estamos a falar para Deus e estamos a agradecer a Deus tudo que Ele fez na nossa vida, que Ele é maravilhoso, todas essas coisas. Então, um momento que normalmente a pessoa fecha os seus olhos para se concentrar em Deus, pode até levantar as mãos, né, para mostrar, Ele é digno, Ele é maravilhoso, Ele é o nosso Deus. Vamos todos adorar a Deus com esta música. Ó Senhor, és para mim o escudo, minha glória, minha rocha e salvação. Eu não temerei, eu não temerei.
és mil à minha volta. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Minha rocha e salvação. Por isso cantamos aleluia. 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 Minha rocha e salvação. Mais uma vez, aleluia. 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 Minha rocha e salvação. Aleluia. É maravilhoso estarmos aqui na presença de Deus, porque quando nós adoramos, então Deus vem passar no nosso meio. Mesmo quando aceita assistir em casa, Deus entra na sua casa. Então é maravilhoso. Então o meu conselho também é que você louva Deus em casa. Não louva apenas na igreja quando está com outras pessoas, mas no seu tempo com Deus, fala com Deus, cante com Deus. Tem este tempo e Deus vai ter na sua vida. E quando Deus entra, tudo de bom acontece. Então isto é maravilhoso. Entretanto, hoje nós temos uma convidada e a nossa convidada hoje é Cláudia. Olá, boa noite. Olá, Cláudia. Então como que vai? Olá. Vou bem. E Quer mandar um beijinho a alguém especial? Quero mandar um beijinho especial ao meu marido. Ah, seu marido? Sim. E já que estamos a falar do seu marido, então como é que isto aconteceu? Então, eu já era missionária Sim, há alguns anos, não sei se para aí uns 4 anos. já há muito tempo, né? Já é muito velho, né? Pois, Fogo, já sim. passou. Não, mas pronto, Sim. era missionária já e ele entrou para missionário. Ok. Obviamente que nós não olhamos para uma pessoa, não existe aquela coisa da paixão à primeira vista, nada disso, apenas, olha, veste-se bem, deve ser um rapaz tranquilo para falar como com qualquer outra pessoa. Credo, estava difícil. Sim, esta foi difícil, né? Foi, Esta estava aqui um complicada. trocadilho. Então, pronto, olhou, veste-se bem, deve ser um bom rapaz. Pronto, Não precisa como ser todas fixe. as outras. Pronto, sim. Exatamente. Nada de especial. Nada. Nada de especial. Super pronto. tranquila, conhecia na altura a irmã dele também. E Ele tem uma irmã, eu nem sabia que ele tinha irmã. tenho irmã. por acaso umas 3. Nem sabes? 3, acho que sim. Mas eu não costumo estar com elas, então ok, pronto. Mas conheci-o cá, começámos a falar. Mas ele é de onde, no final? Ele veio da Ucrânia, Então, mas já mas- cá estava há cerca de 2 anos, se não me engano. Então falava português? Muito pouco. Ok, então como que se comunicava? Falávamos um pouco por Google Tradutor. Google Tradutor? Sim. Ok, pronto, é diferente, né? Sim, e era muito Com as muito mãos básico. assim, não. Dependendo do que queres comer, se calhar falava-se assim. Não. Mas uma palavra, ele percebia mais português do Ok. que eu aprendi russo e ainda hoje não entendo muito, então Mas já entende algumas coisas? muito pouco. Muito pouco. Muito pouco, Claro. mas isso a culpa é dele, que ele não me ensina russo. Sim. Mas não tem problema, menos trabalho para o meu lado. Pronto. Sim, pronto. ok, Tranquilo. pronto. Então, começou a falar né, no Google Tradutor. Sim, dávamos-nos bem, só que quando uma pessoa vem para missionária, nós temos de estar focados na nossa chamada. Sim. E neste caso, ele, obviamente, tinha de se focar era na chamada Sim. e eu também não estava-lhe a querer saltar em cima. Então, Sim, vai, imagina, né? vai lá, Nada disso, pronto. foca-te aí e depois... Mas gostava dele? Comecei a gostar, Sim, porque pronto. comecei a gostar da pessoa que ele Sim, era, sim, de pronto. falar, mas vamos manter assim Sim. as distâncias porque tem de ser. Além de que eu sempre fui uma pessoa muito independente. Sim. E então ter alguém na minha vida foi preciso Deus mudar um pouco o meu caráter para aceitar lidar com alguém então, constantemente. a Claudina Reste, eu quero casar, eu preciso casar. Não, estava não. muito bem solteira. Ok. Agora estou muito bem casada, mas antes estava muito bem solteira. Ok. E depois, pronto, houve a altura certa em que ele já poderia não estar focado na chamada, mas já ter autorização para namorar. Sim. Ao qual, então, Mas ele já nós- gostava de ti? Ou como Sim, que... também.
Depois então nós conversamos. Como é que ficar a saber? Através do Google Tradutor? Sim, basicamente deve ter Gosto sido a de partir ti. daí. É isso? Será que a tradução está certa ou não? Sinceramente, não me lembro como é que foi isso, mas creio que foi por aí, porque não falávamos muito. Pessoalmente não dava muito jeito. Pronto, então descobrimos que estávamos um do outro e decidimos então ir para um passo a seguir, que era, ok, vou-te conhecer para namorar, pedimos autorização, o que foi aprovado então veio a parte do namoro. Veio o choque de feitios, o choque de, Cláudia, já não estás sozinha, agora tens que, entre aspas, prestar conta a outra pessoa, mas Deus foi moldando, foi algo que foi-se fazendo, houve discussões, claro que sim. Discussões o quê? Em português, em russo? Português, sim, porque em russo Era mais o lado dele, então. Se calhar ele não me ensina russo, que é para reclamar em russo e eu não perceber. Assim fica só de um lado e não há discussão. Ok, está bem. Não. Pronto, depois, passado 2 anos... Mas como é que eu sabia que ele era a pessoa assim certa? Fomos vendo, como a Bispa Cristo ela ensina no livro Antes de Casar, os defeitos e as qualidades que a pessoa tem. Será que eu sou capaz de lidar com coisas que eu considero defeito? Porque às vezes nem são formas de viver diferente de mim. Pronto. Ok, sou capaz. Há coisas que eu consigo aceitar. Há outras, vou ter que aprender, porque ninguém é perfeito. Da mesma forma que ele também tem que aturar o meu feitio, que é fácil. Que é fácil? O meu é fácil de aturar. É fácil, né? Sim, sim. Para mim, então... É mais fácil, né? Sim. Eu lembro-me que antes de namorar, ouvi uma pregação do pastor Fernando que dizia: ser solteiro é muito fácil. Porque é só uma pessoa defeituosa com Deus que é perfeito. Pois tranquilo. sim. Mas numa família já não é assim, e aprendi mesmo que não é, porque já são 2 pessoas com características complicadas que às vezes chocam. Mas depois aprendemos também o que é o amor, que não é baseado em sentimentos, é uma decisão que tomamos de respeitar a pessoa como ela é, e depois pronto, então aceitei casar com ele. Isso foi o quê? Como foi a proposta? Foi muito fofinho do jeito dele. Não, já é português. Isso já. Quanto tempo que então namorou? 2 anos. Foi a tempo assim para aprender bem o português, para saber bem? Não, foi para conhecê-lo. As pessoas dizem, então não se casam. Tenham calma, nós somos novos, a gente tem que aprender a lidar um com o outro, temos tanta coisa. Sim. E na altura que ele achou correto, até tive direito a que ele se ajoelhasse, bispa. Então fiquei, sim, fiquei muito contente porque ele foi fofinho do jeito dele. Sim. E até tive direito a um ramo de flores e tudo. E pronto, o pedido foi simples, mas foi aquilo que veio do coração. Eu vi que ele estava tão nervoso, foi tão engraçado. Mas depois lá está, termos os olhos abertos até antes de casar. E depois, se vemos que Deus também é nosso amigo e que coopera connosco, damos os lados para nós nos ajudarmos um ao outro, cá estou eu casada. E já está casado quanto tempo? Há 2 meses. Há 2 meses? 3. 3 meses, o tempo vai passando. Vai passando. Então está nesta primeira fase que ainda, na verdade, é uma adaptação também. Sim. O estar sempre com alguém em casa, já não tenho, só passo tempo sozinha na casa de banho. Pronto. Mas é bom, uma das coisas que me assustava era dormir com alguém, porque eu tenho um irmão e como é óbvio eu dormia com ele quando era miúda, íamos para a casa de férias de alguns tios. Irritava-me dormir com o meu irmão. Irritava-me porque mexia-se e eu pensei, vou dormir mal nas primeiras semanas. Na boa, a primeira noite foi tranquilo. Amor é diferente, não é? Sim, foi o que depois me disseram. Quando tu gostas de alguém, e agora nota-se a diferença da pessoa não estar em casa. Não fico triste porque ele chegou mais tarde, nada disso. Mas é bom ter um companheiro ali para as brincadeiras e quando estamos chateados, olha, vamos ter que aprender a lidar porque é para a vida toda, então não vale a pena ficar a remoer naquilo o resto do tempo. O resto do tempo, não é? E depois as outras coisas, quer dizer, agora tem que lavar roupa para 2 pessoas? Já lavava antes. Já lavava? Já. Já estavas assim a adiantar, como que disse, eu consigo lavar roupa. Como somos missionários e temos uma lavandaria em comum, vamos começar a dividir as despesas, a lavar a roupa. Então já fez coisas assim, pronto. Sim. Fica já, ele ao mesmo tempo a ver se ela sabe lavar roupa, se sabe fazer comida, pronto, é isso? Ele também me ajuda a fazer comida, então é um bom trabalho de equipa. Pronto, então, está bem casada? Estou. Então, um conselho que eu quero dar a essas pessoas que talvez não queiram casar, outras que querem casar muito, que estão com muita pressa, outras que estão com pressa nenhuma. Mais vale estar sozinha que mal acompanhada. E isso é verdade, é bom nós sermos felizes com Deus em primeiro lugar e depois Deus é nosso amigo e vai moldando o nosso feitio. Como eu disse, foi preciso moldar um pouco para eu lidar com alguém, mas Deus fez tudo no tempo certo. Não foi tudo perfeito porque nós não somos, mas Deus vai nos ajudar e dar-nos a inteligência de escolher uma pessoa que seja nossa amiga. É isso. Isso, na verdade, é muito importante, não é? Sim. Entretanto, escolheu esta música
que está neste cenário novo. A pastora Mariette disse, é essa, que existe uma árvore. Sim. Ela logo, não, mas aqui esta música diz que é o amor, tudo suporta, tudo Sim. crê, e é isso que tem que ser baseado um relacionamento. Sim, é o primeiro Coríntios 3, né? Exato. Essa música, então. E que nós, sem Jesus, andávamos perdidos e podíamos ter tomado más Sim, decisões. pronto. Com Jesus, nós tomamos boas decisões. É isso mesmo. Sim, senhora. Obrigada, De Cláudia. nada. Então, vamos então cantar, né? Na verdade, delegou a música para a Maria de cantar, né? Mais ou menos. Vamos lá. Existe uma arma que é maior que o ódio e o rancor. A sua bala chama-se perdão. Seu tiro nunca falha, tem o seu valor. Tudo suporta, Ela tudo crê. Ele é mais. Oh, tudo suporta, ela tudo crê. A esperança e a fé, e ela é chamada de amor. Amor, 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 amor. Andávamos perdidos como ovelhas sem pastor, mas Ele enviou Seu Filho único, que morreu na cruz para nos salvar. Quem é Ele? Ele é o Rei dos Reis, o nosso Salvador. Quem é Ele? Ele é o Rei dos Reis, o nosso Salvador. E Ele é chamado de Jesus. Amor, amor, amor. Então vamos agora falar uma lição. O meu título é o seguinte: e depois há os sogros. Pronto. O casamento começou, né? O casal se casou. Há este tempo de adaptação, que na verdade é uma construir dia após dia, porque as duas pessoas, eram duas pessoas, né? Separadas, com a sua maneira de viver, a sua maneira de fazer as coisas. E a Bíblia diz em Gênesis 2, que deixa o homem o seu pai e a sua mãe, apega-se à sua mulher e se torna uma carne. Quer dizer, são duas pessoas que se tornam com uma vida. Eles se tornam como um diante de Deus. Então, isto não acontece. Isto é uma coisa que nós temos que trabalhar nisto todos os dias. Então, na verdade, nós podemos dizer, é como um bebê. Quando nasce um bebê, né, ele está ligado à mãe, entretanto corta-se lá o cordão umbilical, que é cortado. Quer dizer, acaba lá a ligação que ele tem com a mãe, começa uma nova vida onde ele tem que aprender a respirar sozinha, a começar a viver a sua vida sozinha. Então é mesmo uma nova vida. E na verdade a vida do casar, né, do casamento, é isso também, é uma nova vida. São duas pessoas que começam agora a construir um futuro, uma vida em comum. Isso dá trabalho dia após dia. E muitas vezes não é fácil, né? A pessoa tem que aprender a fazer as coisas em conjunto, a pessoa não está habituada. Entretanto, a pessoa começa assim e depois, de repente, parece lá quem? Parece lá os sogros. Às vezes não parece, às vezes já estava lá o tempo todo, nunca saía. Então, temos que entender este lugar dos sogros, porque
quando nós falamos de sogros, muitas vezes há uma má fama, né? Especialmente a sogra. A sogra tem assim uma má fama, até tem muitos filmes que falam sobre isso, né? Uma sogra assim, pronto, mas também tem do outro lado também. Então tem uma certa má fama e também não é por acaso que tem esta má fama. Porque muitas vezes é difícil para os pais deixar os filhos ir e metem-se muito nesse novo casamento. Então, parece lá os sogros e o problema é o seguinte, ou não é problema, mas a situação é a seguinte, os sogros são os sogros, mas ao mesmo tempo também são os pais. Enquanto são os sogros de um, são os pais do outro. Enquanto é a sogra, pior, de uma, é a mãe querida do outro. Então, muitas vezes é aí o problema. Porque aí, na verdade, o casal tem que tomar uma opção e tem que escolher. E muitas vezes, né, a sogra entra lá, vem com suas ideias, fazer as coisas, e depois ela se queixa a marido. Então, pronto, ela vem aqui, diz que não faz nada de jeito, tudo isso. Parece que ela está assim no exame. E depois o marido diz, pronto, é a minha mãe, deixa ela lá. Então, na verdade, né, o que é que acontece? É a sogra de um, mas é a mãe do outro. E aí, o casal tem que tomar uma decisão. Eles têm que escolher, eles não podem colocar o pai ou a mãe acima da mulher ou do marido. Porque isso não é construir a vida em comum. Porque é que a Bíblia diz? É o pai, temos que deixar o pai e a mãe. Tem que deixar. E começar esta nova vida, que são essas duas pessoas. Então, há prioridades na família que nós temos que viver de acordo com estas prioridades. Porque só assim as coisas vão funcionar. E sabe, se entram os sogros e eles começam a mandar, começam a dar os seus achos, começam a todo tipo de pensamentos e dizer que isto não está certo, tem que ser assim, eles começam, na verdade, a controlar esta nova vida. E eles fazem isso porque também o casal deixa. Né? Se a sogra entra, ou mãe, entra e tem certas atitudes, diz certas coisas, por que é que ela continua a fazer isso? Porque o casal não toma posição. Deixa isto acontecer, não coloca um limite, não diz, olha, aqui isto é uma nova vida, esta é a minha casa, esta é a minha mulher, então talvez ela não faça comida como tu fazes, mas eu gosto da comida dela e pronto, não quero conversas acerca disso. Ela fala porque o filho também não diz nada, ou então a filha não diz nada. Então temos que saber isso, que não há lugar, na verdade, na vida de um casal novo, não há lugar nas prioridades que Deus instituiu, porque Deus diz assim, há uma ordem de prioridades, em primeiro lugar tem que estar Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar, tem que ser a prioridade dos dois. Então, quando uma pessoa está em primeiro lugar, é esta pessoa que manda. Agora, se o casal deixa os sogros entrar, fazer o que eles querem, tudo isso, então, na verdade, a pessoa está a dar autoridade àquela pessoa. E está aceitar que esta pessoa comece a liderar, mandar, ser o manda-chuva nesta nova vida. Então isso não pode acontecer, porque aí a pessoa não está a construir a sua vida de acordo com a maneira de Deus. E Deus fala que em primeiro lugar tem que ser Deus. Isso tem que estar sempre. Depois, em segundo lugar, para a esposa é o marido e para o marido é a esposa. Depois, então, a seguir é os filhos e depois é todo o resto. Então, não está lá nos primeiros lugares, não estão lá os sogros, não aparece lá. Porque, na verdade, não faz parte desta vida. Porque esta é uma nova vida, que é um marido e uma mulher. E depois vão nascer filhos. Ponto. É esta uma nova família. Agora, a sogra não faz parte disso. E muitas vezes, isto é o problema, e os sogros são o problema, que eles causam, na verdade, um problema no casal que não existia. Eles causam esse problema porque fazem certas decisões ou fazem certas coisas que o casal vai tomar uma posição e vai escolher a mãe acima da mulher e essas coisas todas. Então, isso vai trazer problemas, claro. É por causa disso, muitas vezes, o divórcio acontece por causa dos sogros. Estão sempre lá em casa, estão sempre a dizer coisas e, na verdade, eles, os sogros, estão a dividir o casal. Porque estão a querer que o filho escolha o lado da mãe, né? Ao lado do pai, em vez de escolher o marido ou a esposa. Então, isto
Não é uma opção. A pessoa tem que viver, construir a sua vida casada, à maneira de Deus. Porque se nós não fazemos a maneira de Deus, sabe o que acontece? Deus não está lá. Deus só vai estar na nossa vida, Deus só vai estar no meu casamento, se eu faço as coisas à maneira de Deus. Às vezes nós cantamos assim, dizemos, oh, Deus está ao meu lado, Ele é o meu amigo, pronto, está sempre aqui ao meu lado. Não, Deus não está em todo lado. Deus está quando você está a fazer o que Deus diz para fazer. Se eu coloco Deus em primeiro lugar na minha família, no meu casamento, então Deus vai estar lá. Se eu não o coloco em primeiro lugar, então Deus não vai estar lá. Porque Ele ou está em primeiro lugar ou então Ele não está lá. E há muitas famílias, na verdade, onde Deus não está presente. Deus não está lá. E a pessoa até pode ir para a igreja, pode acreditar em Deus, pode ler a Bíblia, pode orar, pode fazer muitas coisas, até pode servir a Deus. Mas se ele não põe esta palavra na prática, se ele não coloca Deus em primeiro lugar, se ele deixa os sogros mandar, se ele não faz esta ordem que Deus fala em Efésios 5, então ele não está a fazer as coisas à maneira de Deus, então Deus não está. É tão simples com isso. E se Deus não está, o que é que acontece? Há uma porta aberta para o diabo entrar. E quando o diabo entra, ele entra com o quê? Ele não entra sozinho, ele vem com demónios, com todo tipo de confusão. Então, nós temos de saber isso e temos de fazer as coisas à maneira de Deus. Temos, sabe, há este versículo em João 14,6, diz assim, Jesus diz, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, quer dizer, ele sabe como é que se vive, a sua maneira de viver. Ele está num caminho e nós temos que entrar no caminho de Deus, porque aí nós vamos ter tudo de bom para a nossa vida. Este é o caminho que leva à vida. Por causa disso que Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. E às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu não acho que é bem assim. Hoje em dia os tempos são diferentes, então nós decidimos fazer assim diferente. Então a minha mãe é muito querida, a minha mulher também gosta dela, então pronto, ela vive aqui em casa, ela faz parte, pronto, na verdade, ela manda chuva aqui, mas pronto. A pessoa aí não está a fazer as coisas à maneira de Deus. E quando Deus diz uma coisa na sua palavra, esta é a verdade. Tudo o que eu acho, tudo o que a sociedade pensa, todas essas outras ideias, né, não é verdade, porque Jesus é a verdade. Tudo o que Ele fala, isto está certo, isto é verdade e isto vai produzir um bom fruto. Agora, todos os outros pensamentos que não são de acordo com a Bíblia, que não são de acordo com o que Deus fala, são pensamentos onde Deus não está. Não é a verdade. Se não é verdade, então é o quê? É falso, né? Todos conhecemos esses testes que a pessoa passa na escola. Eles dizem uma frase e a pessoa diz verdade ou falso, né? A pessoa tem que riscar uma ou outra. E quando nós temos duas coisas, temos uma coisa que diz a Bíblia, temos outra coisa que eu acho. A Bíblia é a verdade. Outra coisa que eu acho, as outras coisas que todos os meus amigos acham, outra coisa que todos que eles ensinam nos filmes e que são os modernos tempos, tudo isso, se não é o que Deus disse, não é certo, não é verdade, é falso. Não vai dar um bom fruto. Vai dar um fruto onde Deus não está presente. Deus não está presente, estão lá esses demónios que trazem todas essas confusão. Sabem, Salmo 127 diz assim, se o Senhor não edificar em casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não está presente, se Ele não está presente na sua família, se Ele não faz parte da sua família, se Ele não está presente no seu casamento, se Ele não está presente na educação dos seus filhos, então Ele não está lá. Então, se o Senhor não edificar a casa, se Ele não manda na sua vida, na sua família, então diz até aqui, em vão trabalho os que edificam. A pessoa pode ter todas boas ideias, fazer as coisas, o que ela acha que é muito bom e são teorias muito interessantes e provavelmente a pessoa pensa que isso deve dar certo, mas se Deus não está lá, é tudo em vão. E há muita gente que eles lutam e eles estão lá para tentar fazer o melhor, mas se não é a maneira de Deus, todo esse trabalho é em vão. Também diz assim, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Uma das coisas que nós precisamos mais do que nunca, na verdade, é que Deus guarda a nossa família, guarda os nossos filhos, porque nós não temos controle sobre isso.
Os filhos andam para aí, vão para a escola, quer dizer, nós não podemos estar lá sempre, né? Bem queremos estar lá sempre, o tempo todo a controlar, mas não podemos. Só Deus está em todo lado, né? Só Deus está lá, então quando nós fazemos Deus parte da nossa família, quando Ele está em primeiro lugar, então Ele vai estar presente, Ele vai guardar os nossos filhos, Ele vai guardar a nossa família. Então, só temos que colocar que Deus está lá em primeiro lugar. Então, quando nós falamos desta situação dos sogros, na verdade, há dois problemas, há dois lados. Em primeiro lugar, tem o lado dos filhos, né? Porque há filhos que não querem deixar a mãe, não querem deixar o pai. Eles gostam de estar em casa, eles amam, eles põem no seu coração, está lá eles amam a mãe, quer dizer, acima de qualquer outra coisa. Mas, na verdade, sabe o que é que isto é? Isto é uma ligação, uma ligação doentia. A pessoa tem esta ligação, mas não devia ter, porque a pessoa agora é casada. O que é que a Bíblia diz em Gênesis 2? Deixará o homem o seu pai e a sua mãe. O casal tem que deixar os pais. Se não deixa, é uma coisa doentia. Quer dizer, como é que isso pode fazer sentido? Como a pessoa pode crescer? Imagina um bebê que nasce, né, e nunca é cortado o cordão. Quer dizer, ele não vai viver uma vida nenhuma. Quer dizer, isso não faz sentido nenhum. Nós temos que cortar para começar uma nova vida. E casamento é uma nova vida. Temos que cortar. A pessoa diz, então, nunca mais posso falar, não posso ver. Não, não tem a ver com isso. Tem a ver com no coração, né? E na prática, quando nós falamos nessa família, temos que ter essas prioridades e temos que colocar os pais e os sogros no lugar deles. E temos que colocar porque eles não estão habituados a estar lá. Porque quando você vivia em casa, claro, eles mandavam lá em casa, então você ouvia a opinião, ele estava a corrigir, estava a ensinar, todas essas coisas, porque você vivia em casa. Agora você saiu da casa, começou uma nova vida. Tem que cortar e tem que colocar os pais e os sogros no lugar deles. Que não é dentro desta família. Lá eles não têm uma prioridade. Lá eles não mandam. Na verdade não têm nada a dizer. E é o casal que tem que fazer isso. Então, se isso não está a acontecer, se os sogros estão sempre lá em casa, pode dizer, a minha sogra está lá sempre. Mas o problema não é apenas do sogro. O problema é dos dois. É os filhos, o casal novo que deixa, né? Eles deixam isto a acontecer. Então, a parte do problema é deles também. Então, eles têm que colocar os pais, os sogros, no lugar deles. Eles têm que tomar esta atitude. Porque isso também é crescer, isso faz parte de nós crescermos também. Então, um lado, o problema está com os filhos têm que mudar a sua vida, têm que assumir esta nova vida, que eles estão agora a construir esta vida em comum, eles têm que assumir isso. E depois tem outro lado, claro, que são os sogros, mesmo os pais. Eles têm que deixar os filhos ir. Eles têm que fazer isso. Eles têm que saber que isto é para o bem do seu filho. E às vezes as mães dizem assim, ai não, mas pronto, sabe, a minha nora, ela não sabe cozinhar, ela não sabe essas coisas. Só estou lá para ajudar, estou a ensinar. Na verdade, o que é que você está a fazer? Você está a entrar nesta nova vida e está a tentar a corrigir, fazer a coisa à sua maneira. Mas esta vida não é sua. Você não faz parte desta. Você tem a própria vida com o seu marido. Agora, o seu filho, a sua filha, casou, começar esta vida, eles, as duas, então, eles têm que começar a viver esta vida. Então, os pais têm que sair. Eles têm que sair da cena. Eles têm que saber que tem um outro lugar, que já não faz a parte, eles já não têm esse lugar que eles tinham antes. Ah, mas o meu filho me adorava, sempre vinha pedir perguntas, falava sempre todos os dias comigo, como é que eu vou viver se a minha filha não liga todos os dias? Nós somos muito juntas, nós somos as melhores amigas. Tem que quebrar isso. Isto não pode ser assim. Então, se isto é assim, ela nunca devia ter casado. Devia ter ficado consigo lá em casa para sempre. Mas ela casou, tomou uma opção, saiu de casa, então os pais têm que deixar os filhos ir. Então, às vezes eles dizem assim, não, isto é para ajudar. E na verdade, né, no coração as pessoas querem ajudar. Amam os filhos, eles querem ajudar, não estão a fazer com más intenções, né? Querem fazer o melhor. Mas querendo fazer o melhor não quer dizer que está certo. Porque o que é que a Bíblia diz? O que é a verdade? A verdade diz este, deixe o homem, seu pai e a mãe, né? Os dois deixem os pais e começa uma nova vida. Isto é o que a Bíblia diz, deixa, saia da casa,
sai dali, começa uma nova vida. Isto é a verdade. Isto é a maneira de Deus. Mas eu acho, mas pronto, isto não é a maneira de Deus. E Deus só vai estar presente quando nós fazemos as coisas à maneira de Deus. Então, se eu acho que isto não é bem assim, se eu acho, não, eu acho que no meu caso é diferente, porque o meu filho, a minha filha, nós somos muito unidas e é completamente diferente, nós não podemos comparar isso com isso. Eu não sou uma sogra chata, eu sou uma sogra muito boa, então eu estou lá para ajudar, eles gostam que eu estou lá e tudo isso. Você não está a fazer as coisas à maneira de Deus, então Deus não vai estar presente. Não vai estar lá. Deus só está quando nós fazemos a sua maneira, quando nós fazemos Jesus o caminho, a maneira de viver, a maneira de Jesus, aquilo que Jesus fala na sua palavra. Aqui que Deus diz na sua palavra. Quando nós fazemos isto, então Deus vai estar presente. Se uma pessoa não faz isso, então a pessoa, né, está a viver uma vida que não vai ter sucesso. Vai ter uma vida que vai acabar mal. As coisas não vão acontecer porque a pessoa está sujeita a todo tipo de problema. E, na verdade, é a maneira do mundo. É a maneira do mundo e é a maneira do mundo que falha. Né? O sistema do mundo não funciona. Mas isso é muito boa ideia. E as novas tecnologias e depois as novas ciências, eles estudaram muito, tem muitas teorias para cá, para lá. Nós já nem vivemos nesta época, vivemos num outro tempo. Pode ter muitas ideias, muitas teorias, mas uma coisa está certa, Deus nunca muda. Ele é mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nos criou, Ele sabe como é que nós funciona, Ele sabe como é que funciona um casamento. Ele sabe, porque Ele criou. Ele foi primeiro. E logo em Gênesis, achei sempre muito interessante, Ele falou isto a Adão. E Adão nem tinha pais. Ele nem tinha pais, mas já ali Deus falou, deixa o homem, deixa os seus pais, começa uma nova vida com a mulher. Começa uma nova vida e Deus falou isso logo no início. Então, isto é muito crucial e quando uma pessoa não faz isto, na verdade, isto é a origem dos problemas. É a origem de muitos problemas. Então, temos que fazer as coisas à maneira de Deus. Temos que, quando nós pensamos nos sogros, né, esses dois lados. Sogros também são os pais, né? Porque quando é sogra, normalmente é mais fácil. Pois eu não quero que a minha sogra esteja lá. Eu não quero que o meu sogro não quer isso. Mas pronto, a minha mãe é diferente. É diferente, pronto. Não. Estamos a falar dos sogros e dos pais, os dois. A única coisa que sobra é você e o seu marido, ou você e a sua esposa. Só vocês os dois. E vocês os dois começam a construir uma vida em comum à maneira de Deus. Colocando Deus em primeiro lugar, fazendo tudo o que Deus diz, mesmo se a sua mãe vai ficando ofendida, fica triste, fica a chorar o dia todo, está sempre a mandar e-mails, está sempre a mandar mensagens, todo tipo de coisa, está triste, nunca mais, já não gostas de mim, essas coisas todas, não tem nada a ver com isso. Claro que você gosta dela, não tem nada a ver com isso. Começou uma nova vida, temos que fazer à maneira de Deus, porque é uma nova vida que temos que construir dia após dia. E vamos fazer, vamos ter para que isto funcione, para que haja vida, para que haja alegria, para que Deus esteja presente. Porque quando Deus está presente, tudo de bom acontece. Quando Deus está presente, há saúde, há proteção, tudo de bom acontece. A pessoa começa a construir e nada é em vão. Tudo é com propósito. Mesmo quando nós falhamos, Deus acerta. Por quê? Porque Ele está presente. Agora, se a pessoa quer fazer as coisas à sua maneira, Deus não vai estar presente. Então, até as coisas que são mais ou menos bom, não vai funcionar, porque Deus não está lá. Então, acima de tudo, né, coloca Deus na sua vida em primeiro lugar e ponha todas as prioridades certas. E os sogros e os pais não fazem parte disso, saia fora. Entretanto, nós agora vamos ver um videoclipe, que fala assim, a maneira do mundo falha. O título até é este, o mundo vai falhar, mas Deus nunca falha. Então, vamos então assistir a esse clipe que vem de Portugal, vem de Portimão. Vamos então assistir.
Agora são o tempo que nós vamos orar pelos pedidos de oração. Você talvez já fez o seu pedido. Se ainda não fez, ainda pode fazer, né? Temos esses números que estão a passar no ecrã, você pode fazer isto agora. E sabe, para Deus nada é impossível. Deus é um Deus de milagres, Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que abre o caminho. Agora, uma coisa muito importante é que nós fazemos as coisas à maneira de Deus. Porque há pessoas que estão com problemas e eles vêm a Deus, oh Deus, ajuda-me, oh Deus, cura isso, transforma isto na minha vida. Estou com problemas com os filhos, estou com problemas no casamento, estou com problemas no trabalho, estou com problemas em todo lado. E a pessoa diz, ajuda-me. Mas por que a pessoa está com problema? O que é que você está a fazer na sua vida? Será que Deus está presente na sua vida? Será que você está a fazer as coisas à maneira de Deus? E sabe, isto é muito importante porque nós podemos orar, né? Eu vou orar, e Deus é um Deus de misericórdia, Ele faz o impossível, Ele cura, Ele liberta, Ele faz essas coisas todas. Mas nós também temos que aprender a fazer as coisas à maneira de Deus. Senão, passa algum tempo e a pessoa vai ficar com o mesmo problema. Imagina você estar com problemas de saúde porque você come errada. Então, eu posso orar, Deus pode curar, mas se você continua a comer do mesmo jeito, mais tempo ou menos tempo, você vai ficar com o mesmo problema. E não é isso que você quer. Nós todos queremos, né, uma mudança na nossa vida, que Deus entre e que as coisas mudem para que nós não precisamos passar outra vez para esse mesmo problema, essa mesma situação. Então, esses dois lados. Deus quer fazer a parte dele, mas Ele também tem que fazer a minha parte. Então, quero lembrar que nós temos, né, muitos livros. Temos, por exemplo, esta Origem de Problemas, que acho que é muito apropriado, né? Porque fala a origem, o porquê das coisas, porque isto faz a diferença. Se eu sei o porquê, então eu posso corrigir isso na minha vida. Mudar a minha maneira de falar, às vezes é falar, talvez eu tenha que perdoar. Há pessoas que não perdoam e acham que não tem mal nenhum. Perdoa-me. Perdoar é uma força tremenda. É uma coisa que nos liberta. Perdoar, diz em Mateus 6, quando Jesus fala a oração do Pai Nosso, uma das frases dentro do Pai Nosso diz assim, perdoa os meus pecados, como eu perdoo aquilo que se ofende-me a mim. E isso faz parte. Se eu não perdoo uma outra pessoa, então Deus também não me vai perdoar. Então o perdão não é excitante para que a outra pessoa fique bem. Olha, eu te perdoo, sou muito bonzinho, eu te perdoo, sou muito espiritual. Mas, na verdade, quando eu perdoo, eu fico liberto. Porque quando eu perdoo, Deus me perdoa. Deus me perdoa e Ele vai estar na minha vida. Agora, se eu insisto em não perdoar uma pessoa, se eu insisto, eu não estou a fazer a maneira de Deus. Então, Deus não vai estar na minha vida, Ele vai se afastar. Vai dizer, tu não queres perdoar. Eu te perdoei todas essas coisas, agora tu não queres perdoar. Então, eu também saio fora. E saindo fora, sabemos o que é que acontece. O demónio entra demónios. O diabo entra cheio de demónios, problemas, a pessoa fica doente, a pessoa fica atormentada, não consegue dormir, fica sempre a pensar nisso, isto afeta a saúde, afeta tudo, afeta a sua família, trabalho, tudo. Por quê? Só porque a pessoa tomou uma decisão de fazer alguma coisa que Deus disse, de não fazer uma coisa que Deus disse que nós temos de fazer. Deus disse para perdoar. Quando nós nos perdoamos, então nós vamos ficar libertos. Porque Deus vai entrar na minha vida. Então não tem a ver se eu tenho razão, se eu estou certo ou não. Isto tem a ver que esta é a maneira, né? É a maneira de Deus. Porque Ele também me perdoou. E a pessoa diz, não, mas eu não fiz nada dessas coisas. Nós sempre achamos que aquilo que eu faço não é assim tão grave, não é tão importante. Mas aos olhos de Deus isto é muito grave. É muito importante. E provavelmente você fez muitas mais coisas erradas, né? Falando contra Deus, do que esta pessoa fez contra si. Então, perdoa esta pessoa, deixe isto e Deus vai estar presente e você fica liberta. Então, muitas vezes, isto é um desses problemas. Entretanto, nós agora vamos orar. Então, eu vou pedir ao grupo cantar uma música e você, enquanto nós cantamos, o que é que você fala com Deus? Fala com Deus e diga, oh Deus, este é o meu problema, ajuda-me, mostra-me porque é que estou com esse problema, mas fala com Deus o seu problema, o que é que você está a precisar.
Deixa a água viva inundar o teu ser e deixa o Santo Espírito tomar conta do teu sofrer. Toda a dependência que perturba a tua mente, todos os teus fardos a Ele lhe entrega. Glória a Deus. Então agora eu quero orar para si. Então você que precisa, eu quero que você feche os seus olhos. Eu vou orar para si. Todas essas pessoas que mandaram esses pedidos de oração, estamos a continuar a receber e vou orar para si. Ó Deus, em nome de Jesus, que eu traga todas essas pessoas com todo este tipo de problema, essa de saúde, de família, essa pessoa que precisa de libertação na área financeira, no trabalho, com o marido, com os filhos, todas essas situações. Eu trago isto tudo diante do teu trono. Eu te graças dou a Deus, que tu és o Deus de impossível. Tu curas, tu libertas, tu és o Deus que transforma. Eu peço agora, Espírito Santo, que tu entres nesta vida, nestas situações. E em nome de Jesus eu ordeno que toda doença que é seca pela raiz no nome de Jesus, toda obra do diabo que é desfeita a partir de agora mesmo, e o Espírito Santo que agora entra com o seu poder, a sua alegria, o seu amor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Agora o que é que você vai fazer? Você vai louvando a Deus. Todos os dias você vai louvando a Deus, que você já está curado, já tem a solução. Entretanto, você diz, mas eu tenho mais coisas para dizer. Você também possa, né, e faça isso. Marque uma consulta pastoral, onde nós, né, temos tempo para si, você vai falando o que você está a precisar. Agora, muito importante, na verdade, é que você entregue a sua vida a Jesus. Se você ainda não sabe se é salvo ou não, você nunca fez esta oração, eu quero orar para si agora mesmo. Feche os seus olhos e vamos todos fazer essa oração. Diga assim, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu naquela cruz para me salvar. Eu falhei, eu peço perdão, e eu abro meu coração e eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Amém e amém. Se você fez esta oração, liga para nós, para que nós podemos dar mais conselhos. Entretanto, vamos aqui acabar o nosso programa com uma música que diz esforça-te, tem bom ânimo e vamos ver quanto que podemos cantar. Até amanhã. Esforça-te e tem bom ânimo.